Boa noite, amigos. Saudações tricolores. Mais uma grande vitória, né? Quer dizer, não jogamos bem, né? Mas ganhamos, estamos em sétimo. Isso que é o mais importante. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o João Tricolor. Se você gostar desse comentário, eu pediria e agradeceria que você se inscrevesse no canal e também desse um like aí, que vai me ajudar bastante. Eu estou começando agora, então comecei hoje, na verdade, para falar do John Kennedy, da estreia dele, né? Para o primeiro vídeo que eu fiz. Mas vamos em frente. Nós ganhamos, estamos bem na tabela, apesar de não estar com futebol bonito. Né? O time do Botafogo é o lanterna do campeonato, a gente não tinha mais que a obrigação de ganhar esse jogo. E o importante é que a gente ganhou. Eu vou falar um pouco do jogo e no final eu vou falar uma curiosidade do dia de hoje, que eu vou fazer sempre isso. Os jogos do Fluminense, eu vou falar sobre aquele dia, o que aconteceu na história do Fluminense, né? De importante, de legal, né? Nem sempre tem alguma coisa, mas às vezes tem. Então, em relação ao jogo de hoje, foi um jogo muito fraco tecnicamente. As equipes parecia que estavam no mesmo lugar na tabela, o Fluminense e o Botafogo, né? Não parecia que o Fluminense está em sétimo e o Botafogo está em lanterna, né? Porque o nível muito baixo. Eu fiz algumas anotações, eu vou falar aqui. O que acontece? O Fluminense deu um chute aos 4 minutos com o Luca, cruzamento do Nenê. Parecia que o Fluminense ia fazer um bom jogo. Mas depois desse chute, não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada, olha aqui. Aos 11 minutos, chutinho, michuruca, do Luiz Henrique. Aos 19, um chute perigoso do Botafogo. Do Botafogo, aos 19, um chute perigoso. E aquela coisa, assim, o que acontece? Tinham 5 jogadores da base em campo. Então, assim, eu estava esperançoso que o Fluminense fosse apresentar um futebol melhor. Mas qual é o problema? O problema é que é aquela insistência em colocar o Nenê sozinho para armar jogadas. O Nenê já não tem mais idade para ficar carregando o time nas costas, entendeu? Então, assim, a gente estava com o Miguel e Marcos Paulo no banco. O jogo inteiro, o Miguel, todo jogo fica no banco, não sei porquê, né? Ele fica no banco e não joga. Não joga há um ano, né? Então, o que aconteceu? O Fluminense não fez nada no primeiro tempo, entendeu? Depois desse lance que eu falei, aos 28, outro lance do Botafogo. Aos 34, um chute do Iago Felipe. Mas sem perigo, entendeu? E aí é isso, o primeiro tempo não aconteceu nada, não aconteceu rigorosamente nada. Aqui o meu caderninho, ó. Eu tenho um caderninho tricolor, ó. Então é isso, não aconteceu mais nada. Aí vamos para o segundo tempo. Antes de ir para o segundo tempo, já era hora de fazer uma substituição, né? De colocar alguém no meio-campo para ajudar o Nenê. Mas não. Não, o Nenê ficou até os 49 do segundo tempo em campo. E quando o Marcos Paulo entrou, saiu o John Kennedy. Quer dizer, o Fluminense está preso naquele esquema de ficar cheio de volante no meio campo e o Nenê sozinho. Não dá. Bom, a gente chegou... eu não posso ficar reclamando tanto, porque a gente ganhou o jogo, né? Nós estamos em sétimo. Agora, o Fluminense podia estar em segundo. Por incrível que pareça. Vamos lá. Vamos ao segundo tempo. Aos 7 minutos, o John Kennedy fez um bom chute, mas sem maiores perigos. Aos 13, o Iago deu um bom chute também, né? Iago é um bom jogador, está se revelando que assim, a gente não está sentindo falta do Dodge com o Iago, sinceramente, pelo menos a minha opinião. Não sei a opinião de vocês, quem quiser, ia ser muito legal, pode fazer seus comentários aí, que não concordar com alguma coisa que eu estou falando, né? A gente tem sempre que aprender também. Seguindo, aos 15 minutos teve um chute fraco do John Kennedy. Aos 19, outro chute fraco do Martinelli para fora. Agora, aos 21, o nosso amigo Luca, num passe do Luiz Henrique, né, fez o gol. Então, esses garotos, assim, a gente tem que ter paciência com eles. Tanto o Luiz Henrique quanto o John Kennedy são ótimos jogadores. Mas o jogador novo é assim mesmo. A gente não pode esperar
que eles cheguem já arrebentando todo o jogo. Mas são bons jogadores. Eu falei isso aqui no vídeo que eu fiz mais cedo sobre o John Kennedy. O John Kennedy não fez uma super partida, uma grande partida, é verdade, mas ele é um bom jogador, você nota pelas jogadas dele, assim, que ele tem muito potencial, assim como o Luiz Henrique também tem. Bom, a gente fez esse gol aos 21, passe do Luiz Henrique, não, frango do Cavalieri, o frangaço do Cavalieri, né? Aos 24, teve um outro chute do Luca no cruzamento do Nenê, né? Sem maiores perigos. E... Não. Esse chute do Luca não foi nem... Foi até no primeiro tempo, confundi agora, né? Então, o que acontece? O Martinelli... Vamos ver, depois dos 21, o que aconteceu? Estou enrolado aqui essa caderninho, desculpem, gente. Bom, aos 30 teve um chute do Botafogo sem maiores perigos. O Botafogo não levou perigo nenhum pro Fluminense, né? O time do Botafogo é muito fraco, assim. É triste o time do Botafogo, já teve grandes jogadores, Paulo César, Garrincha, Gerson, né? Mas aqui a gente vai falar do Fluminense, vamos lá. Então, saiu o Lucas, entrou o Wellington Silva, que acabou fazendo o gol nos acréscimos, né? Saiu o Marcos Paulo, entrou... Aliás, saiu o John Kennedy, entrou o Marcos Paulo. Entrou o Hudson também, né? E aos 49 teve um chute do Martinelli, né? E logo depois saiu o Nenê também, né? Entrou o Ferraz. E logo depois, aos 51, teve o pênalti na jogada do Wellington Silva. Ele mesmo pediu para bater. E foi lá, bateu muito bem. Gol do Fluminense, 2-0, né? Assim, mesmo sem jogar bem. Então o time está de parabéns. Eu não defendo de jeito nenhum que o Marcão continue como técnico ano que vem, mas eu defendo que o Marcão continue até o final do campeonato e vamos em frente. E é isso, gente. Desculpe alguma coisa aí, eu tô inexperiente, estou começando agora como comentarista, mas assim, eu gosto muito do Fluminense, gosto muito de futebol, especialmente do Fluminense, eu vejo todos os jogos. Eu sou frequentador do Maracanã há muito tempo, né? Desde os anos 70. Né? Então, assim, eu quero participar também dessas discussões sobre futebol e eu estou aberto também aos comentários. Podem falar aí o que vocês não concordarem ou concordarem, né? E espero que tenham gostado desse comentário. Assim, agora a gente tem que lutar pelo G6, a gente tem que lutar até pelo G4. O Fluminense tem condições, né? A gente tem que acreditar. Tem potencial e tem condições. Então, assim, o que a gente tem que fazer agora com as voltas dos jogadores, né, que não jogaram hoje, pensar com a melhor formação. Eu acho que o Fluminense não deve ficar com uma pessoa só no meio-campo, tendo que fazer a criação. Porque senão vai acontecer o que aconteceu hoje, que o jogo foi horroroso, né? A gente está feliz que o Fluminense ganhou, só que Miguel e Marcos Paulo, por mais que a torcida não goste do Marcos Paulo, ele já provou que no meio-campo pode ser útil, poderia ter ajudado o Nenê, e aí os garotos lá da frente, do ataque, poderiam ter sido muito mais eficientes, porque a bola não chegou. A bola não chegou, o Nenê não fez uma boa partida. E também, além de não ter feito uma boa partida, esse esquema não ajuda. Porque se tivesse mais uma pessoa no meio-campo ajudando ele na criação, essa pessoa não é o Iago, apesar do Iago estar fazendo boas partidas. Essa pessoa poderia ser o Marcos Paulo, poderia ser o Miguel, né? E o Fluminense poderia ter conseguido um resultado melhor e mais tranquilo. Mas então é isso. Se você gostou do comentário, não deixa de dar o like, se inscreva no canal. Eu vou comentar, assim, a princípio, todos os jogos do Fluminense. Eu esqueci, agora eu vou falar da curiosidade do dia de hoje. Então, hoje é dia 24 de janeiro, né? Dia 24 de janeiro foi o dia que ficou conhecido, deixa eu pegar aqui, o Zezé, mas não o Zezé dos anos 80. O Fluminense teve um atacante chamado Zezé,
que participou do primeiro tricampeonato do Fluminense. E esse dia, 24 de janeiro, ficou conhecido como o dia do Menino de Ouro. Menino de Ouro porque o grande compositor Ernesto Nazaré, que era tricolor, fez uma música em homenagem ao Zezé. Então, essa data, 24 de janeiro, a gente pode considerar uma ocasião especial, porque foi quando o Zezé, grande atacante da década de 1915, 19, nessa época, que o Ernesto Nazaré fez uma música para ele, o nome da música, deixa eu ver aqui, que é muita informação, Menino de Ouro, Menino de Ouro, do Ernesto Nazaré, que é um grande compositor de chorinho, né, de música brasileira. Então, o Zezé, ele foi homenageado pelo Ernesto Nazaré, e nessa data, 24 de janeiro, né, o ano foi 1969, o Zezé morreu. Então, assim, o grande Zezé, o primeiro Zezé, morreu no dia 24 de janeiro de 1969. Eu sempre vou comentar os jogos e depois eu vou falar o que aconteceu de interessante nessa data para o Fluminense, tá bom? Saudações tricolores, um grande abraço e até o próximo jogo. Tchau!